Olha, tem uma medida provisória que vai interessar a uma boa parte da nossa população, porque ela prevê uma punição mais severa para quem atrasa pagamento de financiamento de imóvel. Deixa eu contar para você como é que é. Eu compro um imóvel, uma casa, um apartamento. Aí pago 3 prestações, 4, 5, 6, aí não consigo pagar mais. Eu fico o quê? Inadimplente, é um palavrão, né? Em vez de me chamar de caloteiro, eles me chamam de inadimplente, que é um negócio mais sofisticado. Bom, aí eu chego lá na construtora e pergunto, escuta, quanto é que vocês vão me devolver? Eu já paguei 10 prestações. E aí, então, começa a confusão, né? Porque eles podem querer ficar com 50%, aí eu vou lá no PROCON, enfim, o tema é controverso. Como mexe com casa própria, nós convidamos aqui o advogado, o Dr. Lucas Miglioli. O Dr. Lucas é especialista em direito imobiliário, né, e vai nos orientar. Lucas, boa noite, fica à vontade, muito obrigado pela gentileza. Bom, Lucas, então eu comprei um apartamento ou a casa, aí paguei lá 10 prestações, fui mandado embora daqui do emprego, não consigo mais pagar. O que eu faço? Que problema, hein? A gente tem uma situação atual muito delicada com relação a essa situação, porque o país vive um momento político, um momento econômico também muito delicado. Então, as pessoas têm sofrido esse tipo de problema mesmo. As pessoas têm sido mandadas embora. E aí, naquele momento que se tem um investimento, que é, na grande maioria das vezes, o maior investimento das pessoas... Às vezes é a economia da vida sem inteira, dúvida, né? para a grande maioria da população, é um investimento da vida toda. Então, quando você tem uma circunstância dessa, que você não está desistindo pura e simplesmente do negócio, você está sendo obrigado a abandonar o negócio por uma circunstância que foge do seu controle. Aí é nesse momento que surge o maior problema de todos, que é a discussão com relação com a construtora, com relação à restituição daqueles valores que você pagou. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Está escrito no contrato, não está escrito no contrato, tenho que ler direitinho o contrato, chamar um advogado que é meu amigo, ler para mim, como é que eu faço? Olha, é sempre aconselhável que você consulte um advogado para analisar um contrato desse tipo. Agora, é muito difícil, tratando-se de um contrato de adesão, que você consiga alterar alguma cláusula dele. Os contratos, de fato, prevêem esse tipo de circunstância. Está escrito lá? Está escrito lá, mas os percentuais lá escritos são muito altos, na hipótese de rescisão contratual. Aliás, se você for analisar um contrato desse, você vai perceber a quantidade, o tamanho dos encargos, o peso dos encargos ao comprador inadimplente. E, por outro lado, você tem também hipóteses, aliás, muito recorrentes atualmente, da inadimplência decorrer da própria construtora, que, na grande maioria das vezes, atrasa a entrega da obra. Da obra. Agora me explica o seguinte. Então está escrito lá no meu contrato que se eu atrasar 3 prestações eu me torno inadimplente, não é isso? É. E aí então eu não consigo pagar, aí eu vou dizer, olha, eu quero devolver o imóvel. Aliás, eu nem entrei no imóvel, não, vou devolver. O imóvel está para ser entregue. Tá certo? Como é que o que eu faço? Eu negocio com eles? Eu acho que a partir do momento que você perceba, de fato, que você não vai conseguir levar o negócio adiante, honrar suas obrigações, eu acho que você tem que tentar uma negociação com a construtora. Aliás, algumas construtoras têm aberto as portas para receber esse tipo de negociação, algumas aceitando, inclusive, restituir um valor superior àquele previsto no contrato. Tá? Isso, no escritório, quando a gente é procurado para esse tipo de situação, a primeira orientação que a gente dá é tentar negociar junto à construtora. Algumas vezes os clientes se satisfazem com a negociação e chegam a um valor que eles entendem como adequado, mas você tem as circunstâncias que o consumidor não consegue a restituição que ele está pretendendo, às vezes que ele necessita, né? Porque a gente está falando de investimento. Não, está escrito aqui no contrato que é 50%. Nessas hipóteses, né, quando a construtora se mostra assim irredutível, nós vamos levar essa discussão ao âmbito do Poder Judiciário, que é quem vem decidindo os percentuais de restituição. A gente pode falar, lógico, né, tratando-se de uma discussão judicial, as decisões são proferidas individualmente por cada juiz, de acordo com o caso concreto, de acordo com a sua própria convicção. Agora,
O STJ já até tem uma súmula, a 543, que trata dessa questão da restituição, mas a gente tem pulverizados os entendimentos, podendo falar que a média aí é em torno de 10% de retenção. 10%? De retenção. De retenção. De retenção. Tá? Então, esse é o ponto importante dessa nova medida provisória. Então, se a gente tem uma jurisprudência hoje, que, lógico, você tem situações peculiares, você tem hipóteses em que a construtora teve algum gasto efetivo, alguma coisa que você varia esse percentual, mas a gente pode falar que o percentual médio hoje é em torno de 10%. Tá? Essa medida provisória vai mudar um pouco esse cenário. Ela está prevendo, vamos falar agora na hipótese do que você citou, da inadimplência do comprador. Então, se o comprador tiver lá 6 meses inadimplente, o texto dessa medida provisória prevê que a retenção da construtora poderá chegar a 50% daqueles valores pagos até então, limitados ao percentual de 10% do valor total do imóvel. Sim. Tá? Se a inadimplência for de 3 meses, esse percentual cai um pouco, reduz, mas ainda assim se torna um percentual muito maior do que se tem na jurisprudência hoje. Então, se eu não conseguir pagar, é melhor eu começar a negociar logo? Sem dúvida. Não esperar 6 meses? Sem dúvida. Quer dizer, no terceiro mês, se eu não conseguir pagar... Essa medida provisória ainda não está em vigor, ela é muito questionável. Até a adoção da própria ferramenta da medida provisória é questionável, porque a medida provisória ela tem que estar baseada em 2 pilares, né? A relevância e a urgência. A relevância dessa questão, a gente pode até entender bem, porque ela engloba um setor muito importante para a economia brasileira, que movimenta milhares de... E mexe com a vida de muita gente. E, por outro lado, para o consumidor, mexe com a vida. Aliás, de novo, é um investimento, é o maior investimento que a grande maioria das pessoas faz durante a vida. Ponto. Agora... a gente não pode perder de vista que a gente tem essa oportunidade de adequar esse momento através, independente de ser da medida provisória ou não. Então, a gente não vê urgência nessa circunstância. Daí porque a adoção da medida provisória para esta finalidade é um tanto quanto questionável. Mas, independentemente disso, é uma situação que merece mesmo atenção, ela merece ser regulada, assim como tantas outras no nosso... porque as construtoras são a parte forte, né? Sem dúvida. Geralmente o comprador ele é a parte fraca. Não, mas o ponto é esse. Eu acho que é um momento importante para se equalizar. E eu digo equalizar porque a discussão é justamente esse desequilíbrio, de regulamentar essa situação que está sendo posta diuturnamente ao judiciário, mas a gente precisa equalizar mesmo. Entender quais são as responsabilidades de um lado e de outro. A gente não pode onerar tanto o consumidor. Também, por outro lado, a gente tem que entender que a construtora tem toda uma programação financeira, tudo. Agora, quando o consumidor resolve, aliás, nem resolve, né? Na grande maioria das vezes ele é obrigado a desfazer o negócio, a construtora retoma o apartamento. O patrimônio está lá, aliás, muito mais... Ela não perdeu. Não perdeu e pelo contrário, né? Quando você tem um imóvel na planta, você vai agregando valor no longo prazo. Então, ela recebeu... Vai ficando pronto, ele ganha preço no mercado. A gente sabe como é que o mercado vai agregando valor ao apartamento. Só que, nessa hipótese, o comprador fica muito onerado, porque ele vai receber aí, ainda que seja 10%, qualquer percentual nesse negócio é impactante. Então, ainda que se entenda pela jurisprudência que, de fato, os 10% são razoáveis, em muitos casos eu acho que são mesmo. Agora, quando você começa a falar em um percentual acima disso, ainda mais 50%, fica muito exorbitante mesmo, né? Então, eu acho que o momento é importante, é uma situação que precisa, de fato, de uma regulamentação, mas é importante entender as necessidades dos envolvidos, das construtoras, do consumidor. Afinal de contas, o país todo está sofrendo com o momento econômico. Né? O advogado, doutor Lucas Miglioli, especialista em direito imobiliário, gentilmente aqui conosco. Lucas, então, ainda que a legislação e a regulação, como você explicou bem, ainda ela deve vir por aí. Uhum. Qual é a orientação que você dá para o pessoal, então, se porventura o cidadão não conseguiu pagar o primeiro mês da compra do apartamento, o segundo mês, ele espera ou não espera? Pela sua experiência, qual é o melhor momento para começar a negociar? Eu acho que a gente nunca pode deixar a situação, não só essa, mas outras situações que Às vezes vale até para condomínio, né? Sem dúvida. Então, não deixar a situação chegar num ponto que você não tem mais alternativa. É importante você pensar no longo prazo, porque o negócio imobiliário é de longo prazo.
Tá? Ainda que você tenha a construção aí durante uns 36 meses, até um pouco mais, você muitas vezes tem um financiamento lá para frente. Então, você estica esse negócio no longo prazo. Então, é importante você ter uma visão assim. Tá? E, por outro lado, você tendo alguma dificuldade, já percebendo que você vai enfrentar, você tem que começar a se preparar. De repente, tentar já bater na porta da construtora, tentar negociar com ela, consultar, se for o caso, um advogado para que ele assessore nessa negociação, porque o advogado ele tem que ser consultado não só para entrar com uma ação judicial. Até para não entrar, né? Exatamente. A gente tem que buscar uma solução extrajudicial. Aliás, os tribunais estão abarrotados por discussões que poderiam ter sido resolvidas extrajudicialmente. Aliás, se faz um esforço enorme para conseguir a conciliação de todos aqueles problemas. Então, lá no escritório, por exemplo, nessa discussão, a gente sempre vai orientar o cliente a tentar uma negociação extrajudicial no primeiro momento. Lucas, muito obrigado. Eu que agradeço a Até logo. oportunidade. Muito obrigado. Bom, com a participação, então, do nosso convidado, Dr. Lucas Migliori, especialista em direito imobiliário, nós esperamos ter ajudado, né, as pessoas todas que estão nessa situação de compra de imóvel, que não conseguem pagar, uma orientação de uma pessoa que conhece bem o mercado imobiliário. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Em 30 segundos, a gente está de volta.